Olá, queridos! Começando 2025, abrindo o podcast do Felizmente. Sejam bem-vindos a mais esse espaço de conversa sobre psicologia, saúde mental. Nós te ajudamos a transformar a sua vida numa vida feliz, porque nós acreditamos que é possível ser feliz. E também nós acreditamos que conhecimento é poder, e quando ele é muito bem fundamentado, ele é poderosíssimo. Aqui nós nos preocupamos muito com o seu tempo. Então a gente cuida para trazer um conteúdo rico, um conteúdo que vai realmente transformar a sua vida. Vamos começar, doutora Mônica, seja muito bem-vinda a este encontro, começando esse ano, 2025, o antídoto para a felicidade. Não, a felicidade é antídoto para. A gente vai trazer receitinhas de felicidade para vocês. Exatamente. Gente, eu estou muito feliz por nós estarmos voltando, 2025, felizmente. Passamos esse tempinho de férias, mas sentimos muita falta. E eu estou me achando assim muito reflexiva no início desse novo ano. E essa reflexão vai ser bom, porque quando eu penso muito, eu vou lá atrás e venho os conteúdos e os conceitos e as experiências que acredito que vão ajudar a melhorar, né, a qualidade do nosso trabalho. Mas, enfim. Nós estamos muito felizes. Nós gostaríamos de contar com vocês para nos ajudar a divulgar esse nosso trabalho. Então, amigos, amigas, curtam, compartilhem, divulguem o Felizmente. O mundo está precisando de felicidade e nós estamos querendo contribuir com essa página. Portanto, contamos com vocês. E hoje nós estamos trazendo uma convidada incrível, né? E nós vamos falar. Mas não é essa mocinha que está Não, não entrando por é. aqui. Maia Lucena. Maia Lucena, ela é especialista em marketing, né? Ela está diretamente nas empresas, ela está onde as pessoas estão, do ponto de vista do mundo corporativo, ganhando o seu pão de cada dia. E aí onde você percebe, eu trabalhei muito tempo nessa área também. De vez em quando a gente ainda faz um trabalho, uma palestra, né? Uma oficina, e a gente vê que é um universo necessário, porém muito estressante. E hoje a gente percebe que as cobranças são cada vez maiores. E não só na área corporativa. A gente percebe desde cedo, né? As crianças começam com 4 anos, já estão com cobrança para terem alta performance. E é um pai comparando com outro pai que o filho tem uma alta performance, que o filho é bem dotado, e fica aquela competição desenfreada. E depois continua, depois vem o Enem, aí depois vem a vida corporativa, depois vem o estágio, e assim vai. E hoje a gente precisa ser bom no trabalho, bom Nos hobbies, nos na hobbies, atividade física, tem na que, tem que maternidade. correr, né? Ai, meu Deus, no É casamento. performance, é E isso tem performance. provocado adoecimentos, porque tudo demais, como dizia minha vovó, é É veneno. veneno. E aí nós queremos ouvir a experiência de Maia. Maia, nos engrandeça com a sua presença. Pode se apresentar para a gente começar o nosso bate-papo, felizmente 2025. Ai, que coisa, que delícia, que delícia. Me apresento aqui, me chamo Maia Lucena e como as meninas falaram, né? O mundo corporativo é uma loucura. A gente trabalha ao mesmo tempo diretamente com pessoas, a gente precisa que as pessoas performem bem, mas dentro do processo entre pessoas e performar, existe um limbo muito grande, porque a gente está hoje ensandecido de informação 24 horas. E aí a gente não consegue absorver muitas coisas e principalmente o maior problema que eu vejo é a gente não consegue definir qual é a guerra que a gente vai lutar. Então, no mundo corporativo, o que é que está acontecendo hoje? A maioria do meu universo são mulheres, né? Então, eu atendo o universo masculino, mas a grande maioria é o universo feminino. Como é o seu trabalho, Maia? Então, a gente hoje trabalha atendendo a parte estratégica, desenvolvimento de negócios, implantação de tecnologia para pequenas e médias empresas. Uhum. A gente consegue aí reestruturar alguns setores das empresas, é, tentar salvar ali, muitas vezes, ali do fracasso, às vezes, do fechamento da empresa, né? Uhum. A gente consegue olhar para a empresa de uma visão de fora e trazer algum tipo de solução. Se Uhum. a empresa muitas vezes conseguir realmente trazer um resultado,
Falar mais perto. Entendi. Ok, obrigada. Eu tô falando Manuel. baixo porque normalmente eu falo muito alto. Eu tô me esforçando para manter um tom de voz aqui educada. Mas quando... tá bom assim agora? Show. Você estava falando da sua experiência Isso. profissional. E quando a gente fala do universo feminino, a cobrança é enlouquecedora. É enlouquecedora. Não só pela parte dos resultados empresariais, né? De você ser uma mulher bem-sucedida, de você ter os valores, mas você ter uma casa organizada, você tá tendo que fazer um hobby para você não estar desestressada. Enfim, são várias pontuações que todas aqui a gente conhece bem qual é o resultado. E quando Qual é o resultado? Enlouquecer. Infelizmente o resultado. Infelizmente é enlouquecer, tomar medicamento, né? Acabar adoecendo de alguma forma, enfim, seja mentalmente ou fisicamente. E isso é um fato hoje, né? Quando eu entro na empresa, normalmente a gente faz um tipo de diagnóstico, né? Assim como vocês fazem uma avaliação, né? Sim. Anamnese. É uma anamnese. A gente faz um tipo de diagnóstico para que eu possa avaliar qual vai ser, porque problemas todas as empresas vão ter, mas qual vai ser a prioridade que a gente vai ter ali a partir do meu olhar. O que é que eu tenho que olhar ali com mais cautela? O que é que eu tenho que olhar com mais objetividade, né? E quando a gente vai para o diagnóstico, normalmente o maior problema nas empresas está as pessoas, principalmente o gestor. O gestor está numa posição de loucura, estresse absoluto, sem conseguir nem se comunicar direito, né? Minha especialidade é em comunicação. Então, ele sabe o que fazer, muitas vezes sabe a solução, mas ele não sabe levar a fala dele a ações para resultados. Sim. Então, acontece muito no diagnóstico a gente conseguir entender que os problemas não é normalmente um sistema de gestão, ou porque o Instagram não está tendo resultado, ou porque o produto é ruim. Muitas vezes é a pessoa ali que está na administração, a cabeça do gestor não está alinhada com o propósito da empresa, ou ele não sabe muito para onde está indo. Então, a ideia é que a gente faça essa avaliação, né, dentro da empresa, a gente consiga entender qual é o problema principal e conseguir ajudar. Né? E eu digo para vocês, as mulheres são realmente uma vítima à parte dessas situações. Sim. A cobrança, ela é autocobrança? Ela é uma autocobrança, mas eu posso dizer, vamos começar a polemizar, né? Bora, Maia, traz o problema para a mesa. Já que é meu negócio, vou falar, eu percebo que tem alguns perfis quando eu avalio as empresas. Eu percebo que tem aquele guerreiro, aquele que tipo assim, bate no meu peito que eu vou resolver, né? Tem aquela pessoa vítima das situações, que ela não quer assumir ali um lugar de performance, ela não quer adultecer ali no trabalho, ela quer ser vista e quer continuar sendo vista como uma vítima, né, do trabalho que ela se propõe ali. Então, tem alguns perfis que a gente tenta identificar ali o que é que está acontecendo. Porque muitas vezes não é só a gente está falando de alta performance é tipo assim, normalmente quem tem vontade de ter alta performance é uma pessoa que já adulteceu. Ela já é uma pessoa mais madura. Então, como ela tem objetivos muito mais claros na mente dela, ela quer performar melhor. Ela quer conseguir o objetivo melhor. É diferente de quando a gente pega uma empresa com um gestor que ele é uma vítima da situação, ou que o administrador dele ali é uma vítima da situação. Enfim, tem algumas circunstâncias que a gente precisa avaliar e precisa entender. Mas o fator de você querer ser alta performance, parabéns, congratulations, de você querer realmente melhorar vários pontos, isso é adultecer, eu acredito eu, a gente vai esmiuçar melhor isso. Num ponto comum sobre isso, mas eu acredito que quando a gente quer performar, se eu quero ser melhor no meu treino, se eu quero ser melhor enquanto esposa, se eu quero ser melhor enquanto colaboradora de uma empresa, eu tenho que ter noção das minhas habilidades. Então, para ter noção das minhas habilidades, eu preciso ter um certo amadurecimento
Sim. de quem eu sou, Se do que permitir eu... o autoconhecimento, o né? Integral, autoconhecimento. né? Quem E- você é Exatamente. na sua perspectiva de Isso. integralidade mesmo. Exatamente. E eu digo uma coisa, que normalmente quem deseja ter alta performance é quem normalmente não está condicionado a ficar ali mediano, Sim, né? sim. No processo mediano. Ele está em busca de realmente ter um diferencial e conseguir ter um diferencial e mostrar para si esse diferencial. Agora, a loucura superbada atrás da alta performance é que é onde está o problema. Mas para mim, eu não vejo a alta performance como uma caixa preta que entra, não fica nessa Eu loucura. gostei dessa Eu sua vejo como um pontuação. estilo de vida de você buscar a sua melhor versão. Isso. Agora, existe um desequilíbrio aí, É. né? Alta performance, eu até gostaria de fazer duas pontuações sobre Sim. isso, pegando o teu gancho, né? Porque usando a teoria da psicologia, Sim. né? Até porque Sim, é, sim. é um dos Amo. nossos propósitos. Existiu um teórico chamado Abraham Maslow, né? E ele criou a teoria das necessidades, a hierarquia das necessidades. Hierarquia começa de baixo, vai até o topo. Até o topo. Então, ele tem uma pirâmide que é muito conhecida na área de psicologia, na área da administração, chamado pirâmide de Maslow. Amo, uso muito nas Isso, empresas, isso. muito. E Maslow, embora seja uma teoria dos anos 60, Sim. tá? Anos 60, parece tão distante, né? Mas, enfim, ele, se você for fazer a conversão para hoje, é justamente alta performance, porque ele fala da base da pirâmide, que são as necessidades básicas, e vem Sim. segurança, e vem estima, e vem autoestima, e vem autorrealização. E ele falava que poucas pessoas, isso naquela época, né, conseguem chegar nesse modo autorrealização. Eu acho que aí é onde ele está atrasado, porque eu acho que hoje muitas pessoas conseguem chegar nesse modo autorrealização. Se utilizar o que você falou, que eu gosto muito de defina qual é o seu jogo, Sim. defina qual é a sua batalha. Aí eu não consigo chegar nessa autorrealização de tudo. Sim. Não. Mas se eu conseguir definir o meu jogo, eu vejo que hoje muitas pessoas alcançam Mas aí esse vem um lugar. detalhe, o preço que se paga às vezes é alto demais, então você paga um preço alto porque você não consegue uma Eu gosto da alta performance. Eu sou uma adepta da alta performance. Com certeza. Com vocês estão permitidos, senão a gente não Sim. estaria aqui. A gente está falando com propriedade, né? Mas eu reflito muito sobre isso, Maia, porque eu percebo. Você falou isso né, do lado bom da alta performance, Sim. você falou, e outra coisa que você falou, que vale a pena a gente pontuar, é dos tipos de pessoas. Que isso aí eu digo muito aos meus amigos e às pessoas que eu atendo, né, que você tem na vida vários papéis, mas você é a mesma Maia. O Exatamente. que muda é que Maia em casa calça uma sandália e bota um roupão e fica na cozinha tomando café com o cabelo solto, embaraçado, porque você não precisa, né, colocar maquiagem, tá com o cabelo, porque ali é o seu lugar de descanso. Sim. Aí você vai para o trabalho, aí você vai, organiza o look de trabalho, a fala de trabalho, aí você vai para uma festa, aí você vai para o clube do inédito. Cada lugar onde a gente vai, a escola do filho, a gente desenvolve um papel. Uma persona, né? Porém, esse papel é o seu papel, é o que você é. E na psicologia a gente estuda os tipos de pessoas. Sim. Existe um estudo dos tipos de pessoas. Então, por exemplo, e esses tipos de pessoas têm a ver com a sua personalidade, seu caráter e também com os desvios. Sim, né? de personalidade. Não é nem desvio de personalidade, os adoecimentos, Sim. que são muitas vezes por fases. Por exemplo, você hoje está numa fase top. Então, você está ali fazendo aquele trânsito de boa. Mas se porventura você está numa fase, que nós somos mulheres de fase. Isso. Se eu estou numa fase mais conturbada, obviamente que eu estou diferente. Ah, eu acho Né? que a gente Sim. vive essa fase, inclusive, por sermos mulheres, dentro de um próprio mês. A gente não consegue performar de Não. maneira igual durante as 4 semanas de um mês. Por exemplo, quando começa a conhecida TPM, a energia vai lá para baixo, né? A disposição baixa, a energia baixa, né? Às vezes a gente verdade. sabe nem se respeitar. Eu, na quinta-feira de manhã, não vou para o consultório. Normalmente estou estudando, estou me movimentando, é a casa toda em movimento com a minha presença lá. Isaac já sabe quando eu não tô bem, porque eu passo a manhã deitada. Tá fazendo o quê? Tô assistindo um filme.
Tá fazendo o quê? Tô fazendo nada, hoje eu não tô afim de nada. Eita, tô naqueles dias e eu gosto de me respeitar. Esta quinta-feira em especial, eu não vou fazer nada, né? Porque eu sei que o corpo tá me pedindo esse descanso. Então, eu acho que eu preciso fazer um adendo. Faça. Quando é que a gente conhece, né, o limite do nosso corpo? Eu costumo dizer que, normalmente, quando eu descubro um limite, eu digo assim, acho que vou ultrapassá-lo. Acho que vou fazer. Acho que vou. Acho que eu percebi que aqui me esgotou um pouquinho. O que é que mais vai chegar a partir disso? Eu particularmente, Maia, falando, eu costumeiramente, tipo assim, preciso diagnosticar o que é meu limite. Exemplo, inclusive de performance, de Sim. quantas horas eu passo na ativa trabalhando, de quantas horas eu passo no computador, de quantas horas ali eu tô me dedicando a uma situação. Enfim, eu muitas vezes, e eu trabalho com estratégia, né? Então, a base da estratégia é a gente ver objetivo, meta, tempo e espaço, basicamente, né? A gente trabalhar isso. Então, o que é que acontece? Eu coloco a meta de forma clara na minha cabeça, e aí, para que eu consiga o resultado, eu meio que não tenho esses parâmetros de limite. Por exemplo, isso, você falar assim, é, eu na quinta-feira tô assistindo um filme, me percebo e me dou esse carinho, né? Esse Sim, dengo. sim. Eu só percebo que muitas vezes eu cheguei no limite quando eu já tô meio que na usa, sabe? Sim, Cochilando. sim. Ou eu não tô conseguindo mais raciocinar, falar, por Porque exemplo. esses Então, limites, eles são mesmo testados. Por sim, que que hoje eu me permito essa quinta-feira, uma vez por mês, deitadinha na cama? Porque eu já ultrapassei ultrapassou esse tanto. limite e eu já percebi que eu não conseguia chegar na minha demanda do final do dia. Desgastou. Isso. Então eu entendi que, ó, isso aqui eu não consigo ir. Eu já tentei ir, agora eu preciso recuar. Eu acredito que a gente precisa enfrentar e testar os nossos limites, mas até para perceber de que, olha, isso aqui não vai, Não vai. porque também funciona de forma diferente, né? Tem coisas que eu tenho um limite maior, tem coisas que eu tenho um limite menor, mas eu também Isso. só sei depois que eu testar Mas bastante, você falou né? tipos de pessoas. Eu me lembro de Zootopia. Hum. A Da coelhinha. coelhinha. Né? A coelhinha era 220 volts. Você assistiu Zootopia? Não, não. Maravilhoso. Precisa assistir. Gente, e ali era alta performance, né? Era. É muito bom. Esse filme fala de alta performance. Ela tinha a coelhinha, porque naturalmente o coelho é muito rápido. Sim. E ela foi feita para colher cenoura. Ah, Mas ela não queria colher cenoura, ela queria ser policial. a Então coelhinha. ela superou todas as expectativas e conquistou o cargo de policial. Pois é. Aí daí, mas só que ela aprendeu nesse movimento algumas coisas bem importantes, né? Sobre Sim. afeto, porque são os nossos aprendizados. E sobre como essa alta performance pode ser equilibrada. Sim. Deve ser Não, equilibrada. tem que ser. Senão a gente entra Você, em na sua parafuso, prática, né? Maia, você percebe de acordo com os tipos de pessoas, né? Pessoas mais lentas, pessoas mais rápidas. Você percebe nas organizações pessoas que trabalham no limite, prestes a, Enlouquecer. sim, enlouquecer. Total. No dia que eu me apresentei lá no Clube do Inédito, é, eu resumi assim, eu falei brincando, né? Mas eu acho que resume muito isso. Eu digo assim, as pessoas me pagam para ficarem mais ocupadas. Uhum. Porque, na verdade, quando a gente está conseguindo colocar ali no eixo aquele trem ali andando, né? Uhum. Consertar aquela máquina ali e Sim. começa. A ideia é que a pessoa performe mais, fique mais ocupada, enfim, consiga mais Isso. resultados, enfim. Mas eu já vi, ano passado, tive processos como esse de dizer assim, basta, não dá. Sexta, porque 2024 realmente foi muito denso, foi Hum. muito, muito, muito pesado. Eu acho que fazia tempo que eu não sentia um ano com tantas dificuldades. E é engraçado porque foi uma dificuldade diferente. Foi uma dificuldade em processos de conhecimentos mentais mesmo. A- é, Exemplo, morte, é, mudança de proposta de empresa, problemas com colaborador, coisas muito intrínsecas à minha vida, Uhum. enfim, Intensas, né? intensas demais, mas e que as habilidades que eu tinha tido ali há 5, 7 anos, né, desde que eu abri a Uhum. empresa, enfim, meio que não funcionaram de muita coisa, não. Eu tive que Não. aprender outras
como lidar com esse problema e também ver o que eu iria fazer para não enlouquecer. Então, quando você fala assim, você conheceu pessoas ou conhece pessoas e vê pessoas trabalhando a ponto ano passado, em meados aí da metade do ano, teve processos dessa forma lá na minha empresa, comigo, né? De eu chegar e dizer assim, não, então essa parte aqui toda, tira tudo, eu fico com essa outra parte aqui, eu vou ficar nesse foco aqui, porque se eu continuar abarcando todos esses processos, e eu achando que eu estava arrasando, que a gente, né, O enfim. orgulho da exaustão, né? Porque eu Então, vejo que tem muita gente que o tem o orgulho da orgulho da exaustão. exaustão. Exato. Exato. E eu acredito que comigo aconteceu também, não me colocando em situação de vitimismo, de dizer assim, mas é por minha personalidade, a forma das minhas ações, eu gosto muito de entender as pessoas de forma psicológica. Então, eu tenho além da parte profissional seca, eu estou trabalhando, que eu estou trabalhando em 2030, que é quando todo mundo vai trabalhar focando no mental. Sim. Porque eu gosto de ajudar ali a pessoa a evoluir enquanto pessoa, não só enquanto profissional. Então, por exemplo, dentro do processo das minhas colaboradoras que estavam comigo, eu ficava, não, mas veja se vocês querem fazer isso, ó, lê esse livro, tenta fazer isso. E acaba que existia um vínculo emocional que eu estou aprendendo agora, do ano passado para cá, a tentar separar ou a tentar lidar melhor, né? Eu até estava lendo Não se fusionar, né, Maia? Porque a gente isso. precisa criar vínculo. Eu estava dizendo à doutora Mônica essa semana que eu escutei uma pessoa falar que psicólogos são facilitadores de existência. E eu achei muito bonito Perfeito. isso, e eu vejo que o seu trabalho também é isso, Sim. facilitar existências. Sim. Só que a gente não pode fazer isso se fusionando com o problema do outro. Sim. Porque a gente vai, inclusive, prejudicar a nossa própria existência. Sim. Existe esse vínculo, mas com os limites adequados, né? Exato. E esses limites, eu acho que é essa palavra, esses limites que a gente está conhecendo. Então, ano passado eu conheci, eu disse assim, eu consigo chegar até aqui. Se acontecer de novo, eu já sei que é o meu máximo. Sim. Agora, eu Testou o entendi. limite e agora recuou, Tipo né? assim, deu um susto. Dentro desse setor, você fala assim, não, Sim, se eu vou sair puxando cabelo no meio da rua, sim, daqui para lá não dá, sim, não dá. sim. Então, quando a gente fala de pessoas exaustivas, eu posso falar de alguns outros clientes, mas eu acho que eu prefiro me colocar nesse lugar porque não foi só sobre o trabalho, a parte profissional e tudo mais. É um processo que hoje eu tenho que fazer comigo, que é não me fusionar, como você Sim. usou, não me fusionar com aquele problema e sentimento daquela pessoa que está trabalhando comigo ali. Como eu faço isso? Eu estou aprendendo. E, ao mesmo tempo, quando eu leio as tendências do mercado para os próximos anos, Olha aí, gente, é, pega as dicas. é justamente o que eu estava fazendo anteriormente. Só que é como se eu estivesse fazendo algo que é tendencioso, mas que as pessoas que estavam trabalhando comigo não estavam preparadas para lidar com aquilo. Sim, sim. Eu não sei como exemplificar, mas vou tentar. Exemplo, é, a ideia é que os trabalhos no futuro a gente não só trabalhe. Doutora Mônica, eu quero seu currículo, essa pontuação. Eu quero suas habilidades fora a parte técnica, fora a parte enquanto profissional. Eu quero suas habilidades em grupo, que já é, enfim, pedida agora, mas eu quero suas habilidades de resolução de problema, eu quero de sustentação emocional mesmo em situações, dependendo do seu cargo, ali em situações de perigo, ou situação de liderança, ou situações desse tipo. E a ideia é, inclusive, eu palestrei agora também, eu conversei com a advogada, vai ser lei também que as empresas tenham escutas ativas. A partir agora de maio. Isso. Exato. E escutas ativas e principalmente o acompanhamento mental e ajuda para que as pessoas tenham uma evolução mental também. E aí, quando eu olho para trás e vejo minhas ações, eu digo assim, cara, eu acho que eu estava estava lá. fazendo isso, mas eu talvez estava fazendo sem uma técnica, talvez pela minha personalidade, meu jeito, intuitivamente. E talvez as pessoas que estavam trabalhando comigo achavam que era tipo assim, não, ela tá virando minha mãe, ou tá querendo me ajudar. Então, eu acho que tudo acontece por um motivo. E agora eu tô meio que dizendo assim, tá, eu não posso ser aquela Maia, né? Que enquanto gestora
é basicamente um suporte emocional para o meu colaborador. Eu não posso ser 100% disso. Mas eu não quero perder essa minha intuição, essa forma, porque eu sei que vai ser uma habilidade boa para mim no futuro. Mas como é que eu faço isso com a mão de obra de trabalho que a gente tem hoje? Que é uma problemática. Como é que eu faço isso? Então, hoje, quando eu converso com gestores, a gente sabe disso. A gente sabe, quando a gente está no cargo de liderança, chegar onde, enfim, onde a gente está chegando, quando a gente contrata pessoas, a gente se distancia de alguns cenários. E na hora que a gente se distancia desses cenários, a gente começa a se comunicar só com líderes, com, vamos dizer assim, as cabeças, e a gente começa a não ver mais ali, vamos dizer assim, o chão de fábrica, o que está acontecendo Sim, mais sim. na vida do colaborador. Mas eu vejo que a gente, enquanto líder, tem um certo trabalho para que isso aconteça, para que a gente conheça e que a gente melhore, que a gente cresça, e enfim. Mas eu não vejo isso de contrapartida hoje na mão de obra enquanto colaborador. Se você não contratar uma pessoa que tenha idoneidade de liderança, é difícil. Até porque falta preparo, né? Quando as empresas agora estão sendo convidadas a trabalhar a saúde mental, elas estão convidadas a trabalhar essas habilidades de vida que essas pessoas não tiveram, né? As escolas também estão sendo convidadas a trabalhar o desenvolvimento socioemocional, né? Como é que a gente se relaciona, como a gente toma uma decisão, como a gente tem empatia, como a gente desenvolve o respeito pelo outro, são coisas que a gente não foi ensinada a isso. E pelo contrário, porque com essa mudança na sociedade, a gente que é mãe tá nos corres. E os filhos estão sendo criados por eles Por outras mesmos. pessoas. Essa semana eu recebi uma mãe que disse: olha, isso aqui é quem tá educando meu filho, viu? Ah. Ó, isso aqui é quem tá educando meu filho. Então, assim, eles estão sendo educados. E muitas vezes mal educados, porque eles vão consumindo aquilo que eles querem. E não consumindo aquilo que eles precisam, né? É verdade. E as grandes mudanças da sociedade, elas acontecem se nós prestarmos atenção nas situações de crise. Sim. Por exemplo, essa lei NR1, saúde mental, né, que são os riscos psicossociais das organizações, vai começar a ser colocada, a ser cobrada, a ser exigida, se não me engano, a partir de maio. Maio agora. Né? Então, as empresas têm que fazer uma avaliação dos riscos psicossociais. Que aquela empresa pode proporcionar para os seus E colaboradores. tem que fazer a avaliação dos riscos e, por exemplo, um colaborador que trabalha no telemarketing, né? E ele passa 6 horas ouvindo reclamação do cliente. Que riscos, né, essa pessoa tem por trabalhar assim? Sim. Né? Porque, de fato, é muito estressante, de fato, é um foco no problema extremamente forte, que faz com que os níveis de estresse cresçam muito. Enfim, avaliar os riscos e criar um plano estratégico, né, de educação, né, psicoeducação. De saídas, na verdade, Isso. né? De saídas. Isso só está acontecendo, pode ter certeza, nas escolas, nas empresas, por conta do enlouquecimento. Exato. São os níveis de O enlouquecimento coletivo, social. Sabe por que É virou verdade. lei? Muito simples, INSS. Porque até há pouco tempo, quando o funcionário tinha, né, digamos assim, alguma crise, né, ele simplesmente jogava a crise para uma doença física. Uma doença física, ele direcionava. Era muito Exato. comum acontecer. Hoje não. Hoje ele vai para um médico, psiquiatra, ou ele vai para um psicólogo, né? E ele é E as diagnosticado doenças com... mentais, elas conseguem ser sinalizadas hoje, né? Porque Exatamente. elas São as eram- maiores responsáveis pelo afastamento dos colaboradores das Transtorno de organizações. ansiedade, síndrome de burnout, depressão, Pânico. né, Isso. transtorno de estresse pós-traumático e por aí vai. Eu tenho uma cliente, a Joana, inclusive. Uhum. Se vocês quiserem trazê-la aqui, ela consegue contar essa história, né? Ela passou pelo burnout e aí agora ela está no processo de criação da startup dela, Ah, que é legal. focada, né? Que é focada em trazer para os colaboradores de indústrias, desses grandes complexos, né? Que tem muita mão de obra de trabalho, soluções para que consigam ser identificados problemas emocionais antes de o colaborador surtar. A ideia da startup dela é fazer isso. Prevenção. É uma É prevenção. mais ou menos o que a lei pede, né? Isso, é uma prevenção. Então, e a gente começou, eu acho que ela já começou uns 2, 3 anos atrás. É o que eu estou dizendo. Muitas vezes a gente até brinca assim, ser tão estratégico, mas às vezes a gente tem que
o tempo vai se organizando para acontecer e a gente tem que deixar nossas soluções meio que acompanhando até estourar o boom, Sim, para as pessoas sim. realmente Até virar usarem. lei, né? Até virar Sim, lei, até ou as virar pessoas lei, usarem, né? É, mas o objetivo dela com isso é que não, outras pessoas não passassem pelo burnout que ela passou. E a gente, na época que a gente estava fazendo as simulações dentro do sistema lá, pesquisas, a gente buscou pesquisas e o absenteísmo, né? E o afastamento pelo absenteísmo, era absenteísmo e aquele outro que é quando você está dentro, no seu espaço de trabalho, mas você não está gerando nenhum resultado. Você não está conseguindo entregar nenhum resultado ali. Você está de corpo presente, mas você não está conseguindo Improdutividade, né? sem produtividade nenhuma. E o afastamento mesmo, né? As demissões, os turnovers, as coisas que acontecem. Então, quando a gente olhava os números assim, a gente fazia, meu Deus do céu, o que é isso? Eu conheci a doutora Mônica, na verdade, com a minha amiga que se consultou. Acho que eu até comentei naquele dia que a gente se encontrou. E ela teve um afastamento por problemas psicológicos a partir do trabalho, né? Isso E está muito abuso mental. relacionado com essa busca da alta performance? Você Nunca, está falando, não. no caso da Ou a Joana, não, cobrança. mas né, em outro nível, Não é nem a na busca, liderança. é tipo a cobrança, por exemplo. Eu acho que eu acho que chega a ser uma cobrança, mas eu não digo que isso daí seria. Muitas vezes as pessoas agora, sabe qual é o outro problema que a gente viu nas pesquisas? É as pessoas jogando jogos de aposta dentro do horário de trabalho. Então, elas não estão focadas em performar no trabalho. Elas não estão focadas em terem resultados no trabalho, de crescer. Elas estão. Esse nível operacional, não. Não, Não. elas não estão focadas nisso. Elas estão usando ali, entram no banheiro, passam 50 minutos dentro do banheiro, ali do seu horário de trabalho, 1 hora, no caso, jogando, com vícios e etc, enfim. Então, ou então dentro da rede social, tá em atendimento ao público, tá trabalhando com atendimento ao público, mas tá dentro de rede social, tá dentro de WhatsApp, tá resolvendo problemas pessoais. Então, é um problema muito complexo, porque, como eu falei para vocês, hoje o que eu identifico para a gente falar de pessoas que estão sofrendo com o problema de alta performance, a gente já está nivelando outro grupo social. Sim. Verdade. Porque essa outra camada, vamos dizer assim, ela não está muito preocupada com a performance dela, não. Ela está ali sendo condicionada com o que ela tem e meio que, ok, se der, deu, se não der, também não deu, enfim, seguimos. Eu sempre me lembro da sua fala no podcast que a gente gravou com o Dano Chianca sobre burnout, né? Como as empresas cuidam disso, que você disse assim, burnout não é doença de preguiçoso, né? Porque quem tem preguiça também não tem esse esgotamento. A alta performance também é a busca de quem quer ali o corajoso, o disposto, Exato. ali em busca da sua melhor Exato. versão, mas perde a mão no equilíbrio. Exato. Estica tanto essa corda, vai tanto além do seu limite, que colapsa por querer demais. Exato. E se comparando muito com uma sociedade onde você já percebe, você acaba percebendo o tempo todo que você está atrasado, né? Gente, é muito isso. É muito. Nossa, essa sensação de atraso. Eu trabalho com rede social, né? Então, tanto atendendo as minhas empresas, né, os meus clientes, como a minha rede social eu trabalho. E a sensação de atraso, eu costumo dizer, eu vou até dizer um segredo que eu falo para o pessoal lá, eu digo assim, dentro da rede social, as pessoas não conseguem ter noção de tempo e espaço. Verdade. Não existe, é uma loucura, sabe? Então, se perde ali Sim. por muito, enfim, se perde informação, se perde horas, se perde todos os lados, se perde quem está assistindo, se perde quem está produzindo aquele conteúdo, Sim. se perde, é muito líquido, né? É muito, assim, escorre pelas mãos. É esse conteúdo que a gente está gerando aqui, né? Talvez se a gente não tivesse hoje a quantidade de informações que a gente tem, o volume, a gente estaria com muito mais facilidade de chegar para as pessoas corretas, sem concorrer tanto com outras comunicações acontecendo dentro da rede, do que hoje. Então, assim, é realmente um conteúdo que seja mais palatável, legal para a gente levar para o cliente ou para a gente levar para ali, para as pessoas que é nosso público, ela está perdida. Dentro de dicas rápidas, superficiais. E Mentirosas, muitas vezes, né? Uma vez eu mentirosas. escutei uma pessoa dizendo assim, olha, presta atenção, se você tomar mais de 3 banhos por dia, você tem toque. Eu digo, "Ih, não mora no Nordeste, né? Não no mora Nordeste. aqui." Não mora aqui, enfim.
E assim, você falou isso, mas dentro do meu setor de marketing, como o marketing foi associado à rede social, Sim, hoje, sim. eu acho que é por isso que eu mudei a forma de eu me apresentar, porque assim, eu trabalho dentro da gestão das empresas. Eu não digo mais hoje que eu pego a parte de rede social, atendo rede social, dou consultoria de rede social, mas hoje, para minha sanidade mental, eu não me apresento como uma pessoa que traz soluções para redes sociais. Vocês entendem a Sim, diferença? sim. Porque quando eu falo que eu trabalho com rede social, as pessoas acreditam que eu vou trazer uma boia de salvação para a plataforma dela ali, né? Para a rede social da empresa dela, para a rede social dela. E é uma jornada ensandecida, porque Mark Zuckerberg ele não me avisa que vai mudar os algoritmos, né? Sim, sim. A velocidade do digital é absurdamente rápido. Então a gente dorme hoje. Hoje a gente está com um algoritmo assim, ele está performando assim, assim, assado. Amanhã tem uma atualização, a gente altera. Então, como é que eu posso dizer para você? Doutora Mônica, eu consigo trazer X. Não, não existe isso. Se as pessoas estão vendendo isso para você na rede social, como marketing, que você vai conseguir ficar milionário com a rede social, ou que você vai. Isso, gente, Ô, Maia, estão é um remédio muito vendendo. paliativo, Meu Deus, assim, estão vendendo para pessoas tão pequenininhas, né? Isso. Porque esse livro aqui, A Geração Ansiosa, ele orienta que a gente só dê celular aos nossos filhos a partir dos 16 anos. Sim. Mas veja, eu tenho 2 relatos de crianças de 13 anos, jovens e adolescentes, que querem na vida ser milionário. Né? O que é que você quer na vida? Ser milionário. Eu não quero estudar porque eu quero ser milionário. Eu não quero estudar porque o dinheiro não está aqui, o dinheiro está na internet. Porque ele entra na internet e ele é captado por essa fala, muitas vezes distorcida, Sim. de que ele não precisa trabalhar, de que ele não precisa se esforçar, de que, ó, vem pra cá que teu milhão tá guardado aqui, né? E aí depois é muita frustração, é muito adoecimento, é muito conflito, porque não existe isso. Claro. Não existe e parece como é tudo muito rápido na rede social. Eu vejo essa dica aqui e aí daqui a pouco o algoritmo manda para mim mais 5 dicas parecidas com aquilo. Aí eu digo assim, se torna uma verdade. Lembra aquele ditado? Sim. Uma mentira contada muitas vezes se Sim, torna verdade. Sim, sim. Pronto. A rede social hoje é basicamente isso. Se a gente não tiver uma certa maturidade Senso mental, crítico, um né? senso crítico, aquilo se torna verdade. O processo de você ver aquilo constantemente se torna uma verdade para você. Então, como é que você vai distinguir? Se aquilo, na verdade, não tem como a gente tirar da cabeça daquela pessoa, se aquela pessoa entendeu aquilo como verdade, você entende como é o processo, é profundo. Sim. Então, tipo assim, como é que eu mudo? Depois que uma pessoa passou, um adolescente passou dos 13 anos de idade até os 16, sendo condensado a algum tipo de influência ali dentro da Moldado, rede né? social, Isso. dentro ali do universo que ele está trocando, que aquilo não é a realidade dele. Durante dos 13 até os 16, se ele não trabalhou, a única coisa que ele consumia de informação era isso. Como é que a gente muda essa verdade nessa mente? Entende? Totalmente alienado. Porque eles não entendem o Exato. trabalho que está por trás daquilo ali, né? É. Entende? Tipo assim, Pra ele é um É. fato. É a fato. verdade, É a né? verdade. E, na verdade, pra gente, eu digo isso hoje, tendo 33 anos, e pra gente, talvez quando a gente fala hoje com essa pessoa, ela diz assim, talvez é porque você ainda não tá bem sucedido como a pessoa que eu vi. Sim, Você sim, entende? sim, sim. Então, é muito complexo. E eu também tô lendo um livro que eu ia trazer isso, acabei esquecendo, mas ganhei de presente agora em dezembro, que é Pirâmide da Sabedoria. Tem uma base bíblica falando de prioridades, o que seria prioridades, e aí vai falando também sobre a gente ter virtudes, que daqui a pouco a gente começa pelas partes boas, né? Que a gente tá macerando o problema, assim, a gente tá macerando o problema, mas daqui a pouco tem umas soluções assim que ajudam no nosso dia a dia. Mas vamos lá, macerar esse Essa problema. é a ideia do Felizmente. Né? Então, assim, aproveitando, eu sempre gosto de aproveitar. Deixa ela terminar a do fala da livro. Peraí, convidada. que eu tô curiosa. Mas é porque o livro tem a ver com a solução. Ah, tá. O livro Então, tem a assim, solução. a gente falou do problema da alta performance, né? Alta performance de forma desequilibrada. Que, inclusive, esse exemplo que a gente está dando aqui do adolescente dos 13 aos 16, quando ele vê que para ele ter performance, o buraco é muito mais embaixo, a deprê começa a acontecer porque ele Exato. percebe que aquilo não é aquilo tão fácil, não é apertar um botão. Isso. E aí,
a frustração acontece a partir disso. Ele viu tanto aquela comunicação que se tornou verdade, de pessoas que estavam performando bastante ali. E aí ele disse assim, eu também, vai ser fácil aqui para mim também. E aí quando ele entende que para você performar, assim como a pessoa que ele viu performando, enfim, etc., o buraco é muito mais embaixo. É aí onde está o problema. Mas será que a gente Então. vende que é fácil? Porque às vezes eu fico olhando os meus stories, eu digo, será que eu tô vendendo uma ideia de perfeição? Será que eu tô vendendo uma ideia de que é fácil? Porque, por exemplo, você sabe o quanto para mim uma atividade física é difícil, né? Quando eu lembro da minha vida é difícil desde que eu era da escola. Sim. Mas quando eu boto ali, tô indo, né? Quando eu Tô posto, treinando, tô tô treinando, tá treinando. pago. Será que eu tô performando que aquilo ali é fácil para mim? Porque é extremamente difícil, Isso. né? Mas eu acho que a gente não consegue comunicar isso. A gente consegue comunicar, talvez, uma leitura de que, ó, Thaís faz isso com uma facilidade. Olha como tá bom Porque, para ela. Thaís, como psicóloga, você vai saber É a bem. comunicação, né? Não, como psicólogo, você sabe muito bem que a grama do vizinho sempre é mais verde. Isso. Então não adianta você falar o quão difícil foi o seu processo, o quão difícil foi você conseguir ter essa disciplina para você chegar aos seus objetivos, que para você foi mais fácil porque você teve X, porque você teve Y, porque você teve aquilo. Não adianta, porque a grama do vizinho sempre vai ser mais verde. Verdade. Psicologicamente falando. Isso. Eu tive uma mãe me isso. humilhando a vida inteira para ir para a atividade física, porque corre, eu não corro, porque faz crossfit, eu não faço. Não, mas aí a gente olha e faz assim, não, eu vou fazer isso. É para mim, eu tenho que trabalhar tudo, eu tenho que trabalhar minha mente, né? Enfim, Mas eu vou voltar para o que Maia falou. O tipo. Por exemplo, nós sabemos que tem coisas que são muito importantes. Exemplo, se alimentar com equilíbrio, muito importante. Fazer uma atividade física, muito importante. Agora sim, tem atividade física que serve para mim e não serve para você. sim. Tudo bem. Quando se fala atividade Não, física... todo mundo hoje está correndo, porque a alta performance do momento é corrida. Ai, gente, mas não é por aí, né? Eu vou preciso entrar- dizer que é bom. Corrida, lembrem quando corrida, daqui a pouco eu quero falar sobre alta performance e corrida. Por exemplo, alimentação. Já houve uma época que a manteiga era odiada. Sim, A manteiga, a tapioca era odiada. Enfim, hoje a tapioca é queridinha, a manteiga é queridinha. Então, assim, as pessoas vão mudando, né, de acordo com o que apresentam. o que apresenta. Exatamente. Então, O aí que é vira verdade nesse tendência. momento, né? Vira tendência. Isso. Então, a gente precisa, eu acho que um dos pontos mais importantes para nós falarmos aqui, que é onde nós vamos entrar agora nas soluções, é você começar a se autoeducar, né, e a buscar recursos. Tem 1000 recursos. Do mesmo jeito que as mídias sociais oferecem um monte de coisa ruim, oferecem um monte de coisa boa. Sim, Né? Agora a gente precisa querer buscar o que há de melhor. sim. E eu acho que eu vou pegar esse gancho que a gente estava falando da atividade física. Para Mônica, para Thaís, para Maia, é fácil fazer essa atividade física. Para mim, né, não, Maia? Mas você olha a sua rede social, como você disse, Vai posta, parecer que é, né? e posta aquela rotina, vai dizer assim, meu Deus, como essa pessoa tem essa Sim. disciplina? Sim. Para ela deve ser mais fácil, porque ela deve ter alguém ajudando na casa dela. Acordo motivada para fazer isso, Acorda né? motivada para fazer isso, ela tem a roupa adequada para fazer isso, ela tem o tênis adequado, ela tem condições de comprar isso, ela tem no prédio dela tem enfim, estarão vindo aí uma enxurrada de pensamentos a partir do momento que você mostra sua disciplina. Desmerecendo até o seu esforço, Desmerecendo né? a sua disciplina. Isso. Por quê? Porque se eu não consigo fazer, deve ter algum motivo. Não é simplesmente a minha incapacidade de falta de disciplina. É difícil a gente aceitar isso. Né, doutora Mônica? É verdade, Né? é verdade. É difícil a gente ser adulto o suficiente e dizer assim, eu não tenho capacidade de ter isso, de conseguir chegar lá. Eu não tenho a capacidade de Não quero pagar o organizar, preço, não quero né? pagar o preço, não quero organizar a minha rotina tal como para conseguir esse objetivo. Então, para mim, eu preciso justificar o seu comportamento a partir do ponto de vista meu, de um achismo meu. E normalmente esse achismo é sempre a sua vida vai ser mais fácil do que a Com minha. certeza. Ou então, quando alguém fica rico, é lavagem de dinheiro. Né? Pode observar, a gente Ou outras coisas. Será que é lícito? Nem sempre é. Tem Ou- gente que fica rico
porque trabalha. Isso. Sim, Então, trabalha tudo muito. bem, E é o trabalha. crânio, é uma cabeça. Sim, Exatamente. sim, Então, assim, sim. tem pessoas ricas que trabalham muito. E tem pessoas que vivem esse estilo de vida da alta performance com saúde mental. Super, tá vendo aqui saudável? Tô ficando Olha eu. tão saudável. Eu, Tô saudável, eu tô acho que eu super tenho uma saudável. performance. Até porque quando você busca uma Equilibrada. performance, vamos entrar no tempo 2 agora. Sim, Bora. O sim, que vamos, fazer de vamos bom? partir boa, porque Bora, às vezes bora. eu tô meio Eu acho assustada que com a tem que ter gente. baseado. Por exemplo, eu olho muito os meus valores. Sim, Eu leio os meus valores, eu escrevo no papel os meus valores. Então Sim. tem coisa que obviamente, que às vezes a gente desrespeita os nossos próprios Sim. valores, né? Porque nós não somos perfeitas, nem perfeitos. que é o limite também que a gente Nós tá temos falando, forças né? e fraquezas. Mas assim, a ideia é você focar no que você tem de melhor. Então, assim, eu estabeleci valores para minha vida que eles são muito, muito minha bússola. Então, às vezes, quando eu penso, por exemplo, eu adoro tomar um vinhozinho. Mas se eu tomar vinho na quarta-feira, na quinta eu não tenho uma boa performance, mesmo se eu tomar junto com outra pessoa uma garrafa de vinho. Que não é para quem toma vinho, uma garrafa de vinho não é nada, Não é nada. não é? Mas se eu tomar, eu não acordo de 5h20 com a mesma disposição, eu não faço meu treino com a mesma disposição. Então, eu abro mão da garrafa de vinho Escolhas. tranquilamente. Entendeu? Porque, por conta dos meus valores. Abro mão tranquilamente. Óbvio que há as exceções. Um aniversário, um encontro com uma amiga. Sim. Também a gente não pode ser tão, né? Rígido, né? Exatamente. Mas na rotina, porque a questão é a rotina. É a rotina. É o que você faz no ordinário. E às vezes até digo Exatamente. aos meus pacientes, amplie um pouquinho a régua, porque às vezes você quer usar a régua de 7 dias. Ai, essa semana eu fui péssimo no treino. Amplie a régua para um mês. Se olhar por um mês eu fui muito bom. Só aquela semana que eu não fui muito bem. Sim. Amplia para 6 meses. A gente não pode estar usando a régua muito curta Sim. o tempo inteiro, Que aí é né? muita rigidez, né? É Isso. o tipo rígido. Então, Maia, nós falamos sobre a cobrança exacerbada da alta performance. E na sua visão, como empresária, como pessoa, para a gente ter a capacidade de ter uma performance boa, de performar bem, tá? De seguir ali O caminho. Seguir evoluindo sem colapsar, Sem né? colapsar, sem trair surto. O que vocês acham que... Eu falei dos valores. Sim. Né? Saber bem os seus valores, né? O que você preza, o que para você é importante. E para vocês, o que ajuda a performar sem enlouquecer? Vamos lá. Eu vim tentando dizer assim, não vou falar só dos problemas, vamos trazer soluções. Eu acho que a primeira solução que aconteceu na minha vida foi a minha educação, e eu acho que a gente tem que honrar muito a minha educação, a minha mãe, a minha família, as mulheres da minha família são mulheres que são assim, muito de alta performance, assim, elas conseguem da angústia conseguir tirar um resultado e extrair daquilo muito resultado para a vida, assim, eu não vim de mulheres, não vou dizer fracas, mas eu não vim de mulheres muito condescendentes, eu vim de mulheres muito arregadas de Ativas. si. Então, isso para mim já é uma facilidade, Sim. porque Tua quando legenda de vida já foi essa, né? exato, exato, porque tudo é referência pra Sim, gente, sim. né? Tudo é referência. Se eu não tenho uma referência daquilo, como é que eu posso me inspirar? A gente falou aqui atrás sobre o volume exacerbado de informações e quando a gente pega a imagem e a gente diz assim, eu não tenho responsabilidade sobre isso, mas a imagem também, se a gente olhar pelo lado positivo, ela vai ser aquela referência que a gente precisa Sim. para que a gente siga ali como uma bússola. E normalmente, já seguindo para responder sua pergunta, doutora Mônica, eu acho que a gente tem que ter uma bússola, além dos valores, mas eu vou tentar facilitar aí para que todo mundo que esteja vendo esse vídeo, assista esse vídeo, consiga fazer. Que a cada ano, de forma muito simples, vocês consigam diagnosticar qual é o objetivo para aquele ano. Qual é o que é que você vai desejar, o que é que você vai buscar a partir daquele ano, de forma muito simples. Eu não vou pedir para você olhar para os seus antepassados, enfim, vocês já sabem, elas vão convidar para vocês irem para terapia, mas eu estou dizendo assim, uma coisa que vocês
Mas uma coisa que você pode fazer hoje, de forma muito simples, é pegar um papelzinho e colocar meus objetivos para 2025, hoje que é fevereiro, não lá em dezembro, mas hoje que é fevereiro. E dizer assim, minha meta é X, enfim, colocar lá uma lista de quantidade. Nem uma lista absurda. Eu espero que vocês tenham maturidade até para fazer uma lista, porque não pode ser uma coisa totalmente exacerbada, 200 mil coisas que você vai fazer, porque você não vai ter a capacidade de fazer isso, nem que você performe muito. Sim, sim. Mas de forma muito clara você conseguir ver o que é que você quer ali como desejo para o seu ano. Isso é uma técnica simples e que clarifica muito. Por quê? Se você tem uma bússola, você está seguindo aquele caminho. Mensalmente, você vai estar percebendo se você está indo em direção àquilo que você ordenou como uma ordem ali no início do seu ano, ou se você está regredindo. Então, você consegue absorver e verificar. Muitas vezes, alguns acontecimentos que, sei lá, são muito maior, né, durante o ano. Pode você sair do seu rumo, sair do seu prumo, isso é normal. Não quer dizer que você vai fracassar porque você aconteceu alguns fatos na sua vida. Aumenta a régua. Exato, aumenta a régua e diz assim, pronto. Então, se isso daqui vai ficar em stand-by, né, aguardando nesse momento, eu vou trabalhar isso a partir daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, quando eu voltar ao meu psicológico normal. Mas eu acho que um exercício muito simples pra gente, uma pessoa que não está performando, que acha que não está performando, é que ela clarifique de forma mental e de forma muito clara quais são os objetivos que ela quer ali no ano dela. E eu costumo dizer os estudiosos, eles sempre falam, seja mensurável. Eu quero um carro novo, uma 4x4, assim, assado. Isso é o seu sonho, o seu objetivo. Você pode fazer aquela quadro dos sonhos, visualizar, mas como objetivo, claro, o que é que você vai fazer a partir do seu dia para conseguir aquilo? Você vai conseguir guardar mensalmente R$ 50 para esse sonho? Você tem a capacidade de guardar R$ 50 para que um dia você consiga comprar seu carro zero? Então, em vez de você colocar na sua meta, ali nessa listinha, nessa bússola que você vai utilizar como bússola durante o ano, em vez de você colocar como um carro, eu quero carro 4, vermelho, né? Você vai colocar o que eu consigo fazer agora, até os próximos 15 dias de final de fevereiro, aí, enfim, que eu consigo para conseguir chegar nesse objetivo. De forma muito simples. Aí eu consigo guardar R$ 20, eu consigo comprar o primeiro chaveiro do meu carro. Sei lá, coisas que você consiga materializar aquilo, mas de forma muito pequenininha. Eu tenho um ditado, não, né? Que o pessoal fala muito, que é 3 cegos alisaram um elefante, né? Um alisou nas costas, a parte do bumbum, outro alisou a tromba, outro alisou a orelha, e eles, cada um falava que estava vendo uma coisa, Descreveu né? diferente. Descrevia diferente. Por quê? Porque se você olhar como o elefante como um todo, né? Você não vai conseguir ali definir ele 100%. Mas se você for em cada característica dele e dobrar, cortar ali, quebrar aquilo, esmiuçar aquilo, você consegue chegar àquele objetivo final. Então, eu acho que até para essa dica pode ser para as pessoas que não estão se vendo enquanto performáticas, vamos dizer assim, enquanto não estão performando. Mas eu quero falar também para a galera da alta performance que gosta muito de ter resultado. Eu daria uma segunda indicação, que é nesse momento de bússola, seria o que é que você está fazendo para aliviar a sua demanda. E aí listar coisas que essa pessoa queria fazer, então, sei lá, aula de dança, o passeio, a quinta-feira assistindo filme pela manhã. A leveza. A né? leveza, a saída para praia para ler um livro, participar de um clube do livro. O que você está protelando desde que você virou uma pessoa de alta performance que você ainda não conseguiu colocar em prática. Então, isso Muito importante. vamos dizer assim, uma técnica para que as pessoas que não performam usem, e uma para que as pessoas que já performam, porque as pessoas que performam, a gente tem que tomar cuidado muito com o processo criativo nosso, As pausas as necessárias, pausas né? necessárias. Normalmente, a cabeça é uma cabeça muito pensante, então, bloqueios criativos é muito comum, né? Enfim, cansaço exacerbado, vontade de fechar tudo,
finalizar tudo, dizer assim, ok, vamos para a próxima fase. Normalmente, para uma pessoa que performa muito, quando ela começa a ficar com esgotamento mental, ela diz assim, não, então não está dando certo, é melhor fechar e a gente faz uma outra solução ali pela tangente. Não é à toa que lá o Google ficou conhecido por botar uma mesa de sinuca, Isso. um freezer com Coca-Cola, com uma cervejinha, porque quando os técnicos estavam lá trabalhando e eles colapsavam, desce, vai jogar uma partida, vai tomar uma coca, de repente ali, com a atenção rebaixada, né? Com a tensão rebaixada, a ideia vinha. A Quando às vezes a criatividade. gente tem no chuveiro, tô no chuveiro, eita, vou resolver aquilo desse jeito, né? Porque eu Sim. não tô mais naquela pressão. Não Você tá- falou em objetivos, muito importante. Você Eu falou queria fazer buscar coisas que lhe deem prazer, né? eu queria fazer uma Pequenas coisas, contribuição, sim. porque eu uso para fazer esses objetivos até aquela técnica que a gente trabalhou muito ano passado, que é o Spire da felicidade, os Sim. 5 caminhos para a felicidade. Eu sempre faço os objetivos e eu faço 5 colunas para esses objetivos, que é na minha vida espiritual, na minha vida emocional, profissional, saúde e mental, peraí, Intelectual. intelectual, profissional, espiritual, emocional, saúde e relacional. Então são metas nessas 5 Áreas. áreas, né? No profissional eu boto barra financeiro, porque eu Com as acho que minhas é ligado. relações, associado. com a minha família, com meus filhos, tem uma meta. Na questão da igreja, Mentira. na questão da igreja tem uma meta também. E eu sempre digo assim, tem coisa que não tem pódio. Por exemplo, eu já fiz meus objetivos do ano e eu não botei ir para a igreja semanalmente. Eu gosto de ir para a igreja semanalmente. É um momento para mim de pausa necessária. Sim. Me reabastece, abastece minha esperança. Aí o que acontece? Teve um ano que eu digo, eu não vou botar não, que eu já estou em tanto, já alcancei minha meta. Resultado, foi o ano que eu menos fui para a igreja. Sim. A vida distraiu, me voltei para outro lugar, de repente nada. Eu digo, peraí que eu vou ficar repetindo aquilo que é importante. A gente não pode perder de vista, porque de repente Isso. as distrações do mundo vão levando a gente para outro canto, né? Verdade. E sempre leva para o lado mais fraco, né, da força. Você fica tipo assim, você faz uma dieta alimentar. Eu faço dieta. Eu gosto de fazer dieta. Não estou dizendo que eu sou em busca de. Aí, por exemplo, durante a semana eu não como doce. Tá? Aí as pessoas me presenteiam com chocolate, com docinho. Aí eu presenteio a quem não tem esse problema. Quer doce, quer brigadeiro, Sai dando teus presentes. os brigadeiros doces. Redistribuindo. Porque, Redistribuindo. porque se eu ficar com eles perto de mim, eu fico com vontade de comer, entendeu? Eu sei. Aí eu prefiro dar para quem não tem, digamos assim, esse objetivo de não comer doce nenhum. Sim. Eu durante a semana, mas não é por Consigo conta nessa. de, Aí eu preciso não é por disciplinar. conta de Eu preciso peito, doce. mas não Na é hora ele entra aqui mais, dentro. Na hora. porque eu procuro equilibrar as taxas, entendeu? As Sim. taxas. Glicose, triglicerídeo, né, colesterol. E assim, o que faz você perder a mão é você justamente nesse dia a dia, você dizer, A besteira. exceção vira uma regra, né? É Acaba a isso. exceção Vou virando uma comer. regra. Isso é um exercício que eu faço por mim mesma. Claro. Não peço que ninguém faça, não, mas eu faço para mim é importante. Não, sim. É ótimo. Eu gosto muito desse método do Spire, porque a gente precisa buscar o equilíbrio assim, sabendo que eu tenho a hora da igreja, a hora dos filhos, a hora da alimentação. A gente não pode botar nossas fichas todas no trabalho, né? Isso. Não. Mas eu adorei isso daí. Sim. Eu assisti podcast do ano Sim, passado que vocês sim. falaram. Achei super legal. Mas dentro do meu universo, quando eu atendo as minhas gatas empreendedoras, Gatas empreendedoras. gatas empreendedoras, minhas gatas empreendedoras, esse tipo de exercício é muito dolorido. Sim. Ele muitas vezes vai mexer com muito processo interno ali da Como assim, empreendedora. Maia? Porque a empreendedora ela não acredita que o problema está com ela. E ela No acredita que eu desequilíbrio tô dela, mexendo, né? eu deveria estar mexendo em algo técnico, algo como um microfone, algo como Ah, o tá. telefone, etc. Enfim. Mas, na verdade, muitas vezes é porque como ela não tem clareza, a empresa dela também não tem clareza. Vocês Sim, entendem? sim, Entendo. sim. Então, se ela só está fazendo. Hoje, enfim, no mundo dos empreendedores, normalmente a gente aqui no Brasil, a gente só empreende por necessidade, por sobrevivência, vamos dizer assim,
ou por algum tipo de, uma herança, alguém deu, ou alguém tá, enfim, ali Herdado. família, Sucessão, né? uma sucessão, enfim. A minha maioria filha disse que acontece quer isso. ser empreendedora aos 11 anos. Eu digo, Bela, tu vai ser o quê, né? Quando tu for estudar, elas querem ser empreendedora. Eu disse, tu sabe o que é isso? Ó, Ela que gosta lindo. dessa. Mostra ela, mostra temporadas, Ah, começa o que é sazonalidade, né? ah. Enfim, eu acho que dá para trabalhar Mas eu muito acho esse bonitinho que caminho. já vem. É. Assim, nós não somos empreendedores, né? Nós não temos negócios e ela não vai ter esse sucessão, mas ela entendeu que é uma área que É, vale a pena ela Na investir a verdade, vida nós dela. temos, é que a vida inteira a gente trabalhou na área de prestação de serviço, Sim. né? É. Como profissional liberal, Sim. que nós somos. Então, assim, que nós na verdade é nós temos. empreendedora, né? É, Inclusive, é. meu público é vocês, tipo assim, são pessoas sim. que são autônomas, né? Que trabalham Isso, com as suas especialidades, com as suas Mas expertises, psicóloga, ela mas disse que não quer ser, não. que gerem ali, às vezes, por exemplo, clínica, ou que gerem já outras pessoas, enfim, aí começa a isso. crescer. Normalmente eu atendo isso. Então, quando a gente começa a fazer esses diagnósticos, eu tento buscar os mais simples, porque funciona, só testa fazer. E esse é muito, muito, muito simples. Esse Dos dos objetivos, né? objetivos clarificados. E aí, quando a pessoa tem alguns Manuel, insights, peraí que a gente vai precisar de uns 10 minutinhos, Manuel. Calma. é, Sim, entendemos. Mas eu acho que começar dessa forma simples, eu acho que já é um comecinho. Sim, sim. Não tenho preguiça. Outra coisa também que eu falei agora na minha palestra de quarta-feira, que eu fui, é que as pessoas têm preguiça. É mais divertido eu estar olhando os meus stories ali de alguém, de alguma coisa que a pessoa tá fazendo, alguma coisa divertida ou engraçada, do que eu sentar 10, 15 minutos e fazer, por exemplo, uma lista como essa. verdade. Mas é porque eu quero o prazer imediato. Exato. Aí é mais divertido neste momento. Quando eu saio daquela imersão, que eu gastei meu tempo, minhas horas, minha vida, eu saio com culpa, com ansiedade, com a sensação de que eu tô procrastinando, que eu não fiz nada. Mas vira A longo vício. prazo O é YouTube, por ruim, exemplo, né? os Reels, vira vício. Sim. Você fica É só que você não sai feliz. Você sai, perdi meu tempo Sai aqui. esgotado. Né? Você sai sentindo que você devia ter feito algo melhor. É igual né? ressaca. Você tem ressaca e bebe de novo. É isso. Olha, já está Vamos perto de focar terminar, no vamos focar. objetivo a médio prazo. Vamos falar que eu quero falar só uma última coisa A gente aqui tá sobre. concluindo, Vamos falar essa as conversa últimas boa. coisas. A gente tá concluindo porque tem muita coisa Manuel pra está botando a gente pra fora, Manuel. Mas eu acho que esse é um exercício prático. Não fiquem com preguiça de fazer isso, porque é o que a gente começa a esmiuçar a nossa cabecinha, mexer em alguns pontos, enfim. E uma outra coisa também, eu acho que é você começar a ver beleza no seu ordinário. Com a rede social, as pessoas acreditam que precisa acontecer algo extraordinário para que elas consigam ter resultado, ter performance e tudo mais. Mas, na verdade, a sua ida para a academia, a sua ida para a corrida, a sua ida, enfim, ao trabalho, Fugir de um docinho, né? fugir de um um grande docinho, feito. esse ordinário faz o real sentido a longo prazo. Com É certeza. onde você vai ter performance. Você não tem que focar a sua performance num. Eu vou performar porque eu vou fazer essa coisa grandiosa. Para você fazer algo grandioso é porque você performou nas pequenas coisas. Isso é um fato. Com certeza. Então, foca nas pequenas coisas, na rotina, principalmente. Eu acho que a gente deu algumas dicas de livro aqui, eu vou falar novamente. Eu estou lendo nesse momento Pirâmide da Sabedoria. Ela tem um viés bíblico, né? Falando sobre o que seria a gente trabalhar nossas virtudes, como a gente trabalhar isso e como a gente também aprender a direcionar nosso tempo para coisas que realmente são importantes, para coisas que realmente tragam resultados. Então, eu acho que é isso. Eu acho que além de a gente conseguir, vamos dizer que uma receita que eu posso dizer hoje é a bússola, onde você consegue fazer um autodiagnóstico ali e sinalizar algumas coisas para você. A bússola equilibrada, Isso, com uma as bússola 5 equilibrada. áreas. Uma bússola equilibrada para que você tenha noção ali. Colocar metas e objetivos esmiuçados, Gostei. coisas pequenas Claros. que você consegue fazer. Você trazer ali o ordinário para sua vida, você perceber que a
a sua principal força é levantar de manhã e fazer com que as coisas aconteçam. O cuidado com a sua casa, com o seu ambiente também ajuda muito o processo mental. Enfim, esse ordinário, a casa, a alimentação, a academia, filhos, qualidade de tempo, enfim. Esse ordinário é onde está o segredo para uma alta performance. Eu acho que se eu pudesse testar essas 3 dicas, Eu adorei os deixaria isso. exercícios que Perfeito. você. Maia, nós agradecemos muito, porque você foi muito prática, né? Muito. Foi papo reto, Sim, né? E passou técnicas para os nossos seguidores. sim. Gente, então, assim, a gente vai encerrar, porque esse papo poderia Porque se Manuel está nos estender. obrigando. E como sempre, eu quero agradecer, Ah. né, a nossa convidada, Maia Lucena, por tantas palavras inspiradoras, Sim. a Thaís querida, né, minha parceira Tamo de junto. vida e do Felizmente. E eu quero encerrar minha parte com uma pequena frase, citação. Traz. Não é tão pequena, viu? Mas é muito importante. É de Viktor Frankl. Ele diz assim: não procurem o sucesso. Quanto mais o procurarem e o transformarem no alvo, mais vocês vão sofrer. Porque o sucesso, como a felicidade, não pode ser perseguido. Ele deve acontecer. E só tem lugar como efeito colateral de uma dedicação pessoal a uma causa maior que a pessoa, ou como subproduto da rendição pessoal a outro ser. A felicidade deve acontecer naturalmente. E o mesmo ocorre com o sucesso. Vocês precisam deixá-lo acontecer, não se preocupando com ele. Quero que vocês escutem o que sua consciência diz que devem fazer e coloquem-no em prática da melhor maneira possível. E então vocês verão que a longo prazo, estou dizendo a longo prazo, o sucesso vai persegui-los precisamente porque vocês esqueceram de pensar nele. Foram suas Acho palavras. E, olha, gente, Fechou lindo. achei síncrono isso. Eu provo que achei síncrono isso. Porque ela falou de forma filosoficamente É que foi falando, Viktor né? Frankl, né? Isso. Viktor Frankl. E a gente traduziu aqui em Perfeito. Na prática. dia a dia prático e no que realmente a gente está entendendo hoje, né? Fácil. Exato. Maia, Exatamente. querida, prazer lhe ver aqui. Muito prazer Já quero receber. gravar mais também. Muito obrigada por entrar na nossa casa. Eu disse à doutora Mônica quando a gente vinha hoje, vamos receber uma dose de energia linda, porque aquela mulher tem uma energia linda. E você tem uma energia linda, um Ai, sorriso obrigada. lindo, uma beleza, assim, maravilhosa. Gratidão por estar aqui na nossa casa. Gostou da leitura? Vai ganhar um livrinho de Viktor Frankl para você ler Eita! depois do seu. Eu adoro! Em Ai, que agradecimento por estar aqui lindo! conosco. Infelizmente é possível. Contemplar o sol. Vamos contemplar o sol Sim, juntos. super! Que lindo! Arrasou, gente. Eu agradeço beijo. demais, foi incrível. Gente, sigam o Felizmente, sigam, se inscrevam, compartilhem. O mundo precisa dessa nossa mensagem. As pessoas precisam nos ouvir, porque essa mensagem é importante demais e transforma vidas. Compartilhe a gente e até a próxima. Arrasou.